Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Fracalossi, doutor físico, e trago para vocês mais um videozinho da nossa série Física Sem Mistérios. Hoje nós vamos resolver uma questão bastante controversa do Enem de 2015, cujo assunto é interferência, assunto este que nós estamos tratando na sala de aula virtual do doutor físico. Deixa desde já o seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas, a gente vai ter muitos outros vídeos desse tipo. Se você está desejando aprender física, e uma metodologia para estudar física de maneira rápida e eficiente, siga o Doutor Físico no Instagram e lá você vai ter todos os mecanismos que você tem que seguir para conseguir participar de uma de nossas salas de aula virtuais. Sem mais delongas, vamos então à resolução dessa questão. Enem de 2015. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. Queridos, o que você precisa saber de iridescência é isto que a questão te fala. A propósito, outro vestibular bastante importante no nosso país, que é o vestibular da Unicamp, também trouxe uma questão acerca deste fenômeno de iridescência. Em nenhum dos casos foi necessário que você conhecesse a priori o fenômeno. Bastava ler do que o fenômeno se tratava no próprio enunciado da questão e daí resolvê-la como uma questão de interferência que ela é. Ok? Continuando então. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. O que é esse fenômeno da iridescência, então, para deixar mais claro? Se você derramar um pouquinho de óleo sobre uma poça d'água, vai ser possível verificar, a partir do óleo, ficam aparentes algumas cores como se fosse um arco-íris. Isso acontece com óleo em cima de uma pia com água, isso também pode ser verificado quando tem derramamento de óleo por parte de um carro sobre uma pista que está úmida e coisas do tipo. A iridescência basicamente é um fenômeno associado à interferência. Continuando então, parte do feixe de luz branca incidente, este feixezinho aqui, estou indicando com a caneta, reflete na interface ar-óleo, essa interface, e sofre inversão de fase 2, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Essa informação de que a inversão de fase corresponde a meio comprimento de onda é algo que eu sugiro que você saiba desde o começo quando vai entrar nessa questão. Se essa informação é uma informação que você não faz nem ideia, então, seguindo a metodologia do doutor físico, seria um ponto que você marcaria e voltaria lá no livro para poder verificar o que significa uma interferência do ponto de vista mais essencial. Ok? Muito bem, então de 1 para 2 ocorre uma reflexão e nessa reflexão há uma inversão de fase. O que quer dizer que a fase desse raio 2 não é mais a mesma fase do raio 1 que entrou aqui vindo diretamente da fonte. Eles têm agora fases opostas. A parte refratada do feixe, isto é, aquela que passa para o outro meio, que começa aqui no 3, incide na interface óleo-água, aqui. E sofre reflexão sem inversão de fase. Ou seja, nessa mudança de 3 para 4, a fase permanece a mesma e em nenhum momento o problema nos disse que de 1 para 3 houve inversão de fase. O que concluímos? 1 para 3 está na mesma fase, 3 para 4 está na mesma fase e continuando, o observador indicado, que é esse olhinho aqui em cima, enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Espessura esta simbolizada por isso aqui. Então, em resumindo o que ele falou agora, só vai ocorrer uma interferência se houver uma interferência construtiva entre esse raio 2, que tem fase oposta àquela fase inicial contida em 1, e a fase e o raio 5. Reparem que ele não me disse em nenhum momento que houve inversão de fase nesse nosso segundo caminho, 1 para 3, para 4, para 5. O que quer dizer? 5 tem a mesma fase de 1. 2 tem fase oposta a 1. Então 5 e 2 têm fases opostas. E essa informação é
fundamental para conseguir resolver este problema. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. Isso quer dizer que 3 a gente pode aproximar como sendo igual a E, e 4 a gente também pode aproximar como sendo igual a E. Então, isso aqui é de comprimento e isso aqui também é de comprimento. A pergunta expressa em termos do comprimento de onda lambda, a espessura mínima, esse Ezinho, portanto, é igual a gente quer descobrir o valor de Ezinho. Isso aqui, pela metodologia do doutor físico, nós chamamos de identificação do problema, e é fundamental que você sempre faça questão de escrevê-lo nos problemas, tá bom? Mas isso é outro assunto. Bem, para poder resolver esse problema, a gente vai aplicar as condições de interferência. Eu primeiro vou resolvê-lo, e depois eu coloco as condições explicitamente, de maneira separada, num outro quadrinho. Bom, vamos dar um zoom nessa figura para ela ficar um pouco mais clara para nós. Voilà, temos aí a nossa nova figura. Então, o que nós concluímos? 2 e 5, como eu disse agora há pouco, têm fases opostas. E como eu disse, essa informação é absolutamente fundamental para você conseguir resolver o problema. Além disso, o tamanho do caminho 3 é igual ao tamanho do caminho 4 que ele nos pediu para aproximar para E. Então pensa um pouquinho agora, querido estudante. A diferença de caminho, que aqui nós vamos batizar como sendo ΔX entre os raios 2 e 5, é exatamente igual a esse percurso 3 mais 4, feito pelo raio que partiu de 1 e que acabou virando 5. Ou seja, a diferença de caminho entre isso e isso é igual a isso aqui. Essa é a diferença de caminho entre 2 e 5. Essa diferença de caminho é fundamental para você conseguir aplicar a condição de interferência. Então essa diferença de caminho entre 2 e 5 é exatamente igual a 2 vezes a espessura. Porque, repito, ele pediu para nós aproximarmos a distância 3 e a distância 4 de espessura. Como 3 é e 4 é, a diferença total é 2E. E para duas ondas de mesmo comprimento, vai ocorrer interferência se, guarde isso, aluno, a diferença de caminho ΔX puder ser escrita como um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, vezes meio comprimento de onda. Ok? Bom, então, por incrível que pareça, embora o problema seja um pouco complicado, nós já estamos indo para o fim dele. Só que aí vem o ponto importante. Eu disse que essa informação colocada aqui no começo era absolutamente fundamental para nós conseguirmos resolver o problema. 2 e 5 têm fases opostas. O que isto quer dizer? Bem, se 2 e 5 têm fases opostas e o problema me solicitou que essa interferência fosse construtiva, está no finalzinho do enunciado, para que a interferência, para que a iridescência ocorresse, é necessário que N seja ímpar. Isto é, em resumo, fases opostas. Para a gente ter interferência construtiva, que é o que o problema nos exigiu, nós precisamos ter N ímpar. Professor, então eu preciso saber disso? Precisa, querido. E é para isso que eu vou colocar um resuminho logo a seguir no final do problema. Bom, voltando para a nossa continha então, a gente vai escrever de novo. ΔX, que é a diferença de caminho, 2E, ela tem que ser igual ao número inteiro vezes meio comprimento de onda. Bom, como nós estamos exigindo que N seja ímpar, a gente vai testar com o menor N possível. Ele não deu nenhuma informação sobre que N é esse. Então, se ele não disser nada sobre isso, sempre teste pelo menor N possível.
dos pares n igual a 2 e dos ímpares n igual a 1. Bom, então vamos fazer com n igual a 1, que é o menor ímpar que a gente conhece, e a gente vê se bate no gabarito. 2 vezes a espessura, portanto, é igual a 1 vez lambda sobre 2. Nós queremos o lambda, né? Desculpa, nós queremos a espessura, foi isso que ele nos pediu. Pega esse 2 que está multiplicando, passe para o outro lado dividindo, a espessura tem que ser, portanto, lambda sobre 4. Voilá, tá aí a resposta. Se nós formos checar no gabarito, vamos ver, a gente vai ver que no gabarito a resposta certa, portanto, é letra A de amor. Aquilo que parece que o sujeito que bolou essa questão no Enem não tinha no coração, né? Pois é, essa é considerada, sem dúvida alguma, uma questão de nível difícil, caro estudante. Então, se nesse ponto da sua preparação você ainda não se sente à vontade para resolver uma questão como essa, não fique em desespero. O que a gente vai fazer com a metodologia do doutor físico é justamente tirar esse desespero de você, ok? Mas ela é uma questão de nível difícil, então dependendo do caminho que você esteja resolvendo a sua prova, ela vai contar pouco ponto no seu TRI. O que não quer dizer que para um curso concorrido ela não tem que ser feita, muito pelo contrário, ela é o seu diferencial, ok? Mas, embora ela seja difícil, a dificuldade maior está na interpretação do enunciado, porque as condições de interferência, uma vez na sua cabeça, serão simples de lembrar para uma questão como essa. Vem comigo que eu vou te dizer que condições são essas. Tá aqui, essas são as condições de interferência, então, que eu vou colocar. Vamos supor que eu tenho aqui duas fontes, a fonte 1 e uma fonte 2. Beleza? E aí, eu vou considerar que num certo ponto P afastado das duas, ocorrerá interferência. Então, eu estou dizendo, este observador aqui, presente neste pontinho P, perceberá a ocorrência de uma interferência. Bom, vamos agora fazer isso do ponto de vista matemático. Seja essa distância entre o ponto P e a fonte 1 batizada de x1. E a distância entre o ponto P e a fonte 2 nós vamos batizar de x2. Muito bem. Vai ocorrer interferência se, entre duas ondas que têm mesmo comprimento de onda, se a diferença de caminho for igual a um número inteiro vezes meio comprimento de onda, conforme eu disse agora há pouco. Então isso aqui é a chamada condição de interferência. Beleza? Se isso aqui for satisfeito, vai ocorrer interferência. Repito, se esta relação for satisfeita, vai ocorrer interferência. Mas como eu disse a você, é importante saber também o tipo de interferência que pode ocorrer. Isso é cobrado nessa questão. Aí você vai decorar esse quadrinho que está aqui. Professor, decorar é isso mesmo, decora. Ou você decora a primeira coluna, ou você decora a segunda, escolhe uma das duas, né? E daí a outra é o contrário. Se nós tivermos duas fontes que oscilam com a mesma fase, N par implica interferência construtiva. Já N ímpar, para a mesma fase, será uma interferência destrutiva. Por outro lado, se nós tivermos duas fontes que têm fases opostas, N par implica uma interferência destrutiva, enquanto N ímpar vai implicar uma interferência construtiva, que foi justamente a condição que nós utilizamos para poder resolver esse problema. Fechado, caro estudante? Então, resuminho desse final, essa condição sendo satisfeita, vai ocorrer interferência. Construtiva ou destrutiva? É preciso analisar a fase. Mesma fase, N par é construtiva, N ímpar dá destrutiva. Se as duas tiverem fases opostas, N par implica uma interferência destrutiva e N ímpar implica uma interferência construtiva. Fechado? Bem, caro estudante, se você gostou, deixe seu like no final do vídeo. Além disso, se inscreva no nosso canal, que vai ter muitas novidades vindas por aí. E se você quer aprender física com uma metodologia rápida e eficaz, aprender de verdade, siga o Doutor Físico no Instagram, nas nossas redes sociais, e lá eu vou te dar todos os mecanismos para você participar de uma de nossas salas de aula virtual. Beleza? Grande abraço e até a próxima.